Muito bem, e é com enorme carinho que eu anuncio aqui na maior audiência do Rádio Alagoano, que já se encontra aqui no Estúdio B, Santa Terezinha do Menino Jesus, com a Aline Canuto, com nossa supervisora geral e diretora espiritual, Dona Silvânia Canuto, nosso queridíssimo Frei Tibério. Ele que é frade, caputino, ele que é nordestino, estávamos conversando em off agora há pouco, né, Frei? É potiguar de naturalidade, que já teve uma época aqui conosco, lá na Vila Franciscana, que atualmente está lá em Goiás, Goiânia, e ele vai cumprimentar nada mais, nada menos do que a maior audiência do Rádio Alagoano, o programa Embalo Total do nosso eternizado Anselmo Robério, agora com a Aline Canuto e toda a sua equipe. Frei Tibério, seja super bem-vindo. Saúde, graça, paz. Saúde, graça e paz. Aline, bom dia, Aline. Bom dia a todos os ouvintes da nossa rádio 104,1, Palmeira dos Índios. A minha saudação fraterna de paz e de bem. A saudação é toda nossa, é uma bênção tê-lo aqui conosco, desde quando o Frei Tibério adentrou aqui o Estúdio B Santa Terezinha, que aquele clima de paz, né, aquele cheiro de calmaria, ai, como é bom desfrutar dessa presença, viu, Frei? Obrigado, olha, eu digo mesmo, eu estou aqui conversando em off, que quando você entra aqui, você sente uma atmosfera gostosa, salutar, porque você encontra nos ícones e nas imagens aqui do ambiente Deus. É por isso que a importância da imagem, né, Aline? Com certeza. Porque ela nos remete a algo divino. Então, quando eu entrei, que vi as imagens dos santos, de Santa Terezinha, a Santa das Flores, a Santa das Rosas. É a padroeira do Embalo Total. Exatamente. Então, você encontra o presépio, aí depois foi a capela, tem uma capela, então é um lugar com certeza sagrado, então a gente se encontra bem mais próximo de Deus. Que bênção, Frei Tibério. É uma honra tê-lo aqui conosco nesta manhã de sexta-feira, dia 13 de dezembro. E Frei Tibério vem falar aqui para nós acerca do encontro da missa, né, da saúde com as famílias, que acontecerá no próximo domingo, dia 15 de dezembro, lá na Vila Franciscana. Fique à vontade, Frei Tibério. Muito bem. Então, nós estamos aí já no terceiro ano que nós implantamos na Vila São Francisco, conhecido como Vila Franciscana, né? Aqui no município de Quebrangulo, entre Quebrangulo e Paulo Jacinto, nós temos a família a missa da saúde, com a bênção do óleo de São Félix. Vou resumir bem rapidão. Fica à vontade, Frei A Tibério. missa de São Félix. São Félix é o primeiro santo franciscano capuchinho. Era um homem muito simples, muito humilde, que foi para o convento analfabeto, de pai e de mãe, como a gente fala, não sabia ler nem escrever. Então, ele se tornou frade, não era sacerdote porque ele era analfabeto, mas era esmoléiro. Passou 40 anos nas ruas de Roma pedindo esmola todo santo dia. Ele pedia basicamente três coisas: o azeite para as lâmpadas do convento e do sacrário, a lamparina, o vinho, como um bom italiano, e o trigo. Então, quando ele começou a fazer esse trabalho, muitas pessoas vinham ao seu encontro pedindo oração, bênção. Como ele não era sacerdote, não podia ministrar os sacramentos, ele começou a ungir a cabeça daquelas que vinham ao seu encontro com aquele óleo que ele recebia como esmola. E depois aquelas pessoas voltavam para dizer que as graças foram alcançadas, os milagres estavam acontecendo através daquela unção. Quando ele morre, depois de 41 anos de pedindo esmolas na rua de Roma, começa a sair do túmulo dele, lá no convento onde ele foi sepultado, um líquido, como se fosse aquele óleo que ele dava, que ele ungia aquelas pessoas. Então, se fez um estudo e se comprovou que aquele óleo tinha a mesma essência do azeite de oliva que ele recebia como esmola. Oh, glória. Então, o Papa na época, o Papa Sixto V, mandou recolher todo aquele material. Uma boa parte foi para o Vaticano e a outra parte deixou com os frades. E os frades começaram, porque quando ele morre, a sua fama, entre aspas, de santidade era muito grande em toda a Europa.
principalmente em Roma, claro. Então, os frades começaram a ungir as pessoas que iam àquele túmulo de São Félix com aquele óleo. Aquele óleo, um dia ele acabou. E agora? O que vai fazer? Por quê? Porque muitos milagres, muitas curas físicas, principalmente, começaram a acontecer. Então, o Papa disse, não, faz a bênção do óleo de oliva e continue a fazer o mesmo ritual, porque é algo de Deus. Então, não é o óleo que cura, quem cura é sempre Deus, né? Com certeza. O óleo é algo externo e a bênção é algo interno, é Deus. Então, nós, quando viemos para o Brasil, no século XIX, nós já trouxemos essa devoção da Missa da Saúde com a bênção do óleo de São Félix. Nós implantamos na Vila São Francisco em 2022. Então, todo terceiro domingo do mês, na Vila São Francisco, em Quebrangulo, nós temos essa Missa da Saúde com a bênção do óleo de São Félix. E, Aline, já temos testemunhos. A missa já tem dois testemunhos ou mais de pessoas que receberam graças, bênçãos, foram curadas, né? Através da fé. O milagre é sempre mediante a nossa fé. Jesus sempre vai dizer, tua fé te salvou, tua fé te curou, vá em paz. Ele sempre pergunta, o que é que tu queres? Eu quero ser curado disso. Então, faça segundo a sua fé. Então, a fé realmente é Deus que cura, mas mediante a sua fé. E esse ano, nós, como você falou, eu agora moro em Goiás, na divisa com Minas Gerais, estou lá. Mas o Frei Francisco, que é o nosso reitor aqui do santuário, diz, vamos fazer nesse final de ano uma coisa, a última missa de São Félix do ano, missa da saúde, vamos fazer algo que chama a atenção das famílias. Então vamos fazer uma missa dedicada à oração com e pelas famílias, né? Então nós temos agora dia 15, na Vila, às 11 horas nós temos a missa da saúde com a bênção do óleo de São Félix, voltada para a questão da oração pelas e com as famílias. Mas a nossa programação, como é um dia especial, começa às 8 horas. Que bênção, Papa. Nós temos a missa normal, dominical, às 7 horas da manhã, como tem todo domingo no santuário. E nós temos um momento de louvor com o padre Duda, que é um missionário redentorista, cantor profissional, tem CD gravado, e ele toca sanfona, toca violão, teclado, ele vem animar a gente. Que ótimo. Então, vamos fazer shows, momento de adoração, momento de louvor, momento de oração com as famílias, a partir das 8 horas da manhã. E culminando com a Santa Missa, que começará às 11 horas da manhã. Então eu estou aqui para fazer esse convite a você. Final de ano a gente está... Eu digo muito, Aline, que o final de ano o nosso coração se enche mais de Deus. É verdade. Que nos reabastece para o ano todo. Isso. A questão mesmo do Natal, do nascimento, de celebrar o nascimento de Jesus, nosso coração se abre mais, fica mais terno. Então, e a gente quer fazer toda essa programação lembrando que Deus quis ser família na família de Nazaré. Verdade. Esse é um recado para nós. Por que Deus quis ser família? Nem precisava. Para dizer a importância e o valor da família no plano salvífico e libertador dele. Então vá para a vila dia 15, vá rezar pela sua família, vá rezar com a sua família, vá pedir a proteção, a força, a misericórdia, o amor nas famílias. A gente que anda por esse mundão de meu Deus, tantas famílias desajustadas, desequilibradas, a gente percebe que falta só uma coisa que é a mais importante, que é Deus. Verdade. Enquanto a família tão cheia de dinheiro, com a poupança tão grande que a gente sabe que tem, mas desajustadas, desequilibradas, numa tremenda escuridão,
Eu digo, só é Deus que está faltando aqui. Então, a gente faz um trabalho de evangelização. Então, dia 15, a partir das 8 horas, no Santuário São Francisco e Frei Damião, na Vila Franciscana, Vila São Francisco, em Quebra-Angulo. Não é muito distante aqui da nossa região. Vá rezar com a sua família, pela sua família. Mas, Frei Tibério, a minha família é tão doida, é tão maluca, é tão briguenta. Comece a rezar com ela e por ela. Apresente você e a sua família diante de Deus, que você vai começar a sentir os efeitos da mudança. Muitas vezes falta isso, esse estar com Deus, esse voltar-se para Deus. E aqui, em família. Frei Tibério, eu estava dizendo no transcorrer desta semana, realmente, conforme o senhor aqui colocou, esse período natalino a gente fica mais vulnerável, mais sensível. E quão bom seria que as pessoas permitissem que Jesus nascesse verdadeiramente nos corações. O que o senhor falou é todo sentido, é o escopo real. O que falta, eu acredito, hoje em dia para a humanidade, no contexto geral, é permitir que Jesus nasça de verdade. Apesar da gente já estar em 2 milênios, 2 décadas e 4 anos, mas tem muitos corações que Jesus ainda não nasceu porque a dureza de coração do ser humano não permite. Com certeza, é isso mesmo. Olha, eu vou, como um franciscano que sou, filho de São Francisco, um homem simples também, mas de uma grandeza divina muito grande. Ele dizia, dentre tantas coisas que ele falou, não escreveu, mas falou, ele dizia que a humanidade, o Aline, ela está gritando por novas Marias. E aqui vai o homem e a mulher. O que é ser novas Marias nos tempos de hoje? É se engravidar de Deus e oferecer esse Deus para o mundo. Então eu digo muito, olha, homem, eu digo homem porque homem biologicamente não engravida, né? Eu digo assim, homem e mulher, nós precisamos sermos as novas Maria que São Francisco tanto dizia, nos engravidar de Deus, se encher de Deus, como fez Maria, e depois oferecer esse Deus para o mundo, como fez Maria, né? Perfeito. Então, esses momentos de espiritualidade que a gente realiza e participa, é nesse intuito, é nessa dinâmica de evangelizar. Se está faltando Jesus no mundo, apesar de 2 milênios aí da sua vinda, talvez seja uma falha nossa. Então, nós estamos aqui para nos engravidar de Deus, nos enchermos de Deus, esse Deus que nos guia, que nos ilumina, como diz o profeta Isaías, o povo que andava na selva estava perdido e uma luz surge. Essa luz é Deus, essa luz nos orienta, essa luz que é Deus, Aline, ouvinte, nos dá sentido para toda a nossa existência. Aí sim, vêm as tribulações, vêm as tempestades e nós continuamos serenos, passando pelas dificuldades. O crente, o cristão, quem acredita, quem se aproxima de Deus, não é que os problemas cessem. Não, eles aparecem, mas nós passamos por eles. Consegue ultrapassar. Exatamente. E isso em família tem outro sentido, né? Tem outro vigor, porque como a gente sabe, a família que é a base de tudo. Os valores cristãos que são primeiros devem ser vivenciados na família e depois para o mundo. Então eles precisam ser preenchidos e absorvidos pelos nossos corações. É por isso que essa época do ano nós estamos mais vulneráveis à graça de Deus. Porque nós enfeitamos não só as nossas casas, não só as nossas ruas, mas nós enfeitamos, sobretudo, o nosso interior, o nosso coração. A luz penetra, a luz de Deus, como nós estamos mais abertos nessa época, ela penetra mais no nosso ser, no nosso interior. Então é nesse sentido que nós queremos reforçar o nosso convite. Vá você, se não pode levar toda a família, vá e apresente a sua família naquele momento de adoração, de louvor, de pedido e também de
agradecimento. A gente precisa resgatar essa dinâmica de agradecer. Deus age principalmente no agradecimento, né? Eu estou aqui, Senhor, mesmo diante de todas as dificuldades que eu e os meus passam, mas eu estou aqui para consagrar, oferecer a Ti e a minha família. Oh, glória, Frei Tibério, que bênção. Quantas palavras inspiradoras, confortadoras e que nos aproximam de Cristo Jesus. Que momento de paz único e incrível. Frei Tibério fica aqui em Terras Alagoanas até o próximo domingo? Fico aqui ou demora mais uns dias, vai após o Natal? Não, seria bom, porque eu gosto muito da vila. Né, Frei Tibério? Eu falo sempre para os meus superiores que eu moraria na vila pro resto da vida. Oh, mas às vezes não é como a gente quer, né? É como o alto quer e a gente se deixa moldar pela vontade de Deus, né? Mas eu tenho que já retornar porque eu estou na minha família, no interior do Rio Grande do Norte, na diocese de Mossoró, um calor bem pior do que aqui. Verdade. Mas eu estou com minha família, então eu também tenho que aproveitar um pouco, estar com as minhas irmãs e os meus sobrinhos. Infelizmente, eu não tenho mais pai, nem mães, tive 4. Eu tive a minha mãe biológica, mais 3 tias que me criaram, 3 que não casaram e me criaram, então já são falecidas, já foram morar com Deus. Então eu vou passar o Natal com elas, com minhas irmãs e meus sobrinhos. E dia 27 eu já tenho que estar lá para passar o Ano Novo com minha outra família, que é a família religiosa, que são os meus confrades, né? Que eu optei por ter essa outra família. Então eu fico aqui na vila até terça-feira, depois volto para minha cidade, o Marizal, no sertão Potiguar, e depois eu volto para Goiás. Frei Tibério, só a título de curiosidade, qual a principal diferença do presbítero, do sacerdote normal, da diocese, se bem que a Vila Franciscana também comunga com os preceitos da diocese? Qual a principal diferença do frei para um sacerdote, um padre? Aline Canuto, você não poderia deixar de me fazer essa pergunta, porque ela é inerente ao entrevistador. Ontem eu estava na Rádio Vitória de Quebrangulo. Sim. E no finalzinho também veio. Fez essa mesma pergunta, mas todos fazem, né? Porque a maioria das pessoas, eu acredito, que não conseguem fazer a real distinção. Isso. Vamos dizer assim, nós temos 2 tipos de padres. Certo. Temos aquele padre diocesano. Sim. Eu sou da diocese de Palmeira dos Índios. Sou jovem e me desperta a vocação para ser padre. Então, eu procuro a diocese, né? Certo. A diocese tem uma estrutura formativa para aquele candidato ao sacerdócio, que é o seminário. Isso. Então, ele vai para o seminário, lá ele vai fazer formação acadêmica, enfim, humana, filosofia, religiosa, teologia, justamente, para se ordenar. Então, ele se ordena, ele vai viver dentro dessa circunscrição que é a diocese, certo, onde o superior é o bispo. Certo. Esse é um tipo de padre, chamado padre secular, né? Então, ele é padre dessa diocese. E nós temos outro tipo de padre, que é o padre religioso. O que é o padre religioso? É o padre que vai entrar, quer ser padre, mas vai para uma congregação religiosa. O que é uma congregação religiosa? Um homem ou uma mulher sentiu o desejo de viver o evangelho de uma maneira um pouco diferente, mas dentro do seio da igreja. Assim foi com Francisco. Ele quis viver a minoridade, a pobreza radical dentro do seio da Igreja Católica. Então, com ele, depois vieram outros que se inspiraram nele. Então, eles fundaram uma ordem religiosa, uma congregação religiosa. Esse homem, esse candidato, que quer ser frade, que quer ser padre, mas quer viver esse estilo, ele vai entrar num convento dessa congregação. Como se fosse uma clausura? Alguns vivem na clausura, outros não. Nós somos de vida ativa. Ou seja, nós estamos na ação, na pastoral, né? Mas nós temos, tanto no ramo masculino
como no feminino, os que vivem na clausura. Nós chamamos de vida contemplativa. A Né? tipo do Mosteiro de Santa Terezinha. Santa Terezinha era carmelita, e era justamente, e ela, mesmo sendo a patrona das missões, porque toda a vida dela era rezar pelos missionários, então ela era a patrona das missões, mas era de vida contemplativa, né? Então, esse padre que é frade, e que o frade pode ser, aqui é que entra a maior dúvida, mas vem cá, o frade é padre? Sim e não. Porque você pode também querer se ordenar padre, então você se ordena. Mas o seu superior não é mais o bispo, porque toda a ordem, toda a congregação religiosa tem a sua estrutura, Isso. né? Então, hierarquia, nós temos o nosso superior que é eleito, de 3 em 3 anos se escolhe um provincial, regional, e depois temos o nosso superior geral que mora em Roma, né? Então nós somos ligados a ele. A gente faz um voto de obediência, claro, é primeiro ao evangelho, né? E depois obedecer esse evangelho, obedecendo a orientação do nosso superior, o voto de obediência. Mas em comunhão com a maior autoridade da Igreja Católica Apostólica Romana? Sim. Não, sim. Que nós somos uma instituição da Igreja Católica, né? Então, nós temos aqui, vamos voltar para a Diocese de Palmeira. Nós temos a Diocese, Dom Manuel é bispo. Isso. Se ele disser assim, eu não quero vocês na minha circunscrição diocesana, nós temos que sair da diocese. Porque geograficamente aqui é o espaço dele. Perfeito. Mas nós estamos em comunhão com a igreja, porque nós somos católicos romanos, então tem esse vínculo e essa obediência. Os frades, o Frei Tibério administra os sacramentos que um presbítero administra, Eucaristia. Eu estou, como eu passei muito tempo fora, que eu te contei, quase 20 anos, estou agora no próximo ano, 2025, me preparando para a ordenação. Eu não sou padre ainda, né? Eu passei quase 20 anos fora, porque eu pedi um tempo para... Eu pedi um ano, passei 19, né? Foi ano celibatário, Frei Tibério? Chama ano sabático, sabático, né? Perdão, ano sabático. Aí depois que eu retornei, então eu tive que fazer algumas reciclagens, acrescentar algumas disciplinas que a teologia, como é uma ciência, vai evoluindo. Isso. Então teve disciplina que eu tive que fazer, né, que não tinha feito quando eu terminei a minha teologia em 2004. E agora, no próximo ano, eu começo a me preparar para o diaconato e a ordenação presbiteral. Então, eu ainda não ministro esses sacramentos, alguns, porque não sou padre, mas estou, com a graça de Deus, vendo essa visibilidade aí do próximo ano. Muito bem, Frei Tibério, eu quero lhe agradecer a sua participação para lá de especial nesta manhã de sexta-feira, dia 13 de dezembro, abrilhantando aqui o Estúdio B Santa Terezinha, alavancando, enaltecendo a nossa fé, e a gente deseja que seja um sucesso total esse momento no próximo domingo, a Missa da Saúde com as famílias lá na Vila Franciscana, e pedir desde já que o senhor lembre-se de nós em suas orações, viu? Que a gente também vai lembrar do nobre Frei aqui nas nossas orações. Gratidão é a palavra de ordem. Sempre que estiver na região, Frei Tibério, eu já lhe intimo desde já, nem cito mais. Por favor, venha aqui conversar um pouquinho conosco, papear e trazer essa paz de espírito que hoje o senhor conseguiu transportar para todos nós aqui do Embalo Total, que fazemos parte do Complexo Edivalgar de Comunicação. Muito bem, então eu quero agradecer e fazer memória a Anselmo, né? Verdade. Eu ouvi rapidamente, uma vez, quando eu estive aqui, que precisei também da rádio e ela abriu as suas portas quando nós fomos implantar a missa de São Félix. E eu volto aqui, e ele foi morar com Deus, estava conversando ali com a Silvânia, contando um pouco de como foi. Deus preparou tudo, né? Verdade. E agora ele se eterniza nos corações das pessoas que ele amava, né? Então eu dizia para ela, isso é uma maneira de ressuscitar. Há duas maneiras de não morrer. Nós cristãos acreditamos na ressurreição de Jesus, e nela a nossa. Não nascemos só para isso,
Isso aqui é muito pequeno diante da grandeza de Deus. Somos filhos do infinito, porque somos filhos, somos cidadãos do céu. Acreditamos nessa ressurreição. Mas também há outra dinâmica da ressurreição, de não morrer. É quando você agora quer encontrar seu pai, você não tem mais ele fisicamente diante de você, a não ser pelas fotografias, como tem um aqui à nossa frente, você entra no seu coração e na sua mente, e você vai encontrar ele lá, né? Então, essas memórias que se eternizam é a maneira de Anselmo não morrer para você também, que ele está dentro do seu coração e da sua mente, com, eu creio, com ótimas lembranças, né? E essas lembranças me levam às saudades. Então eu quero agradecer aqui esse meio de comunicação da nossa região, muito ouvido, né? Hoje na pessoa de Aline e seu programa, também da Silvânia, que eu papiei um pouquinho antes aqui de entrar. É um ambiente saudável, gostoso, um ambiente que nos transmite, às vezes sem nenhuma palavra, que é o mais importante, nos transmite Deus. O ambiente tem que ser assim, levar Deus para as pessoas, às vezes sem dizer nenhuma palavra. Como dizia um santo contemporâneo a Francisco: ô meu pai, eu quero evangelizar, mas não sei falar. Ele dizia: vai e não diga nada, vai pelas ruas com seu hábito, se necessário, diga alguma coisa, né? Ou seja, o ambiente tem que falar de Deus, às vezes sem o verbo, sem a palavra. Então eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de conhecer você, Aline, de conhecer Silvânia, e obrigado à rádio por abrir as portas do prédio, mas também as portas do coração, que é a mais importante. E aos ouvintes, que a Sagrada Família seja a inspiração da sua família. Sempre procure com a sua família a buscar os valores do alto, os valores do Evangelho. E dia 15, vai rezar conosco, vai se colocar diante de Deus, vai pedir essa força iluminadora, protetora, que fortalece toda a nossa caminhada. 15, a partir das 8 horas, na Vila e Santuário São Francisco. Meu abraço, minha saudação de paz e bem, minha bênção e minha oração por todos vocês. O Santuário São Francisco estará de portas e coração aberto, esperando cada um de vocês. E Aline, novamente o meu abraço e meu agradecimento. Que Jesus, através de Santa Teresinha do Menino Jesus, a Santa das Missões, das Rosas, a singeleza da Flor do Carmelo, continue te iluminando e te protegendo cada vez mais. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Amém, Frei Tibério. Eu que agradeço. E é nesse silêncio, a Aline que é tão faladora, mas o Frei Tibério aqui tocou nosso coração, viu? Gratidão, a palavra de ordem. Todo mundo está convidado para próximo domingo, dia 15, na Vila Franciscana, a partir das 8 horas da manhã, a missa da saúde com as famílias e um dia de louvor, de adoração, de oração. Olha, vai ser incrível, vocês não podem perder.